Olá, bom dia. O meu nome é Paula Gomes, sou a embaixadora da cultura do Alafim. Estamos neste momento na cidade de Oió e vou juntamente com o babá Oye Nei Adjao Opé, que é da família Opé. Estamos em frente da comunidade Opé, que tem a ver com o Egungun. Vou contar um pouco da história de Egungun, como é que Egungun surgiu e a importância de Opé e Alapini. Então, como é que surgiu o culto a Egungun na terra iorubá? O culto a Egungun surgiu na cidade de Oió, na comunidade Opé Alapini. Havia um senhor, isto é a história, o Itã, que se chamava Adjangba, que morreu, faleceu, e a família o enterrou. No entanto, ao enterrá-lo, ele voltou, aparecia sempre à família e eles não sabiam o que é que havia de fazer com ele. Então foram consultar o oráculo naquele tempo, porque para Egungun eles cultuam Egungun com Obi, com Orobô e Ataré. No entanto, nesta altura ainda não havia Egungun, ainda não existia o culto a Egungun. E esta história vem de Oiolé. Foi aonde surgiu o culto a Egungun. Esse senhor que faleceu, que a família aparecia todos os dias à família, eles foram consultar o oráculo e o oráculo disse-lhe que eles teriam que fazer uma roupa, cobrir a pessoa e fazê-lo dançar como o pai dele dançava. E foi isso que a família fez. A família fez uma roupa, fez um pano bonito, cobriu e fez-o dançar conforme faziam conforme os pais deles ou o pai dele fazia. A partir daí surgiu o culto a Egungun em Oió. E foi na família Opé Alapini que surgiu o culto a Egungun. Por isso é que Alapini é um título que faz parte do Conselho de Ministros do Alafim, que é o Oió-Missi, e tem o Opé, que tem a responsabilidade, é onde está o Igbalé, ou o templo principal da cidade, que é a Igbalé de Opé. Alapini e Opé estavam relacionados anteriormente e um ficou responsável pelo templo, pelo Igbalé, e o outro pelo Egungun Genju, que é o Egungun principal da cidade, para quando existe algum problema o Alafim o chama para limpar a cidade. No entanto, a comunidade tem 7 Egunguns e esses 7 Egunguns são os Egunguns principais da cidade de Oió, e dentre esses 7 Egunguns existe Oba Dimeji, que pertence também o Egungun Agbolá. Nós vamos entrar na comunidade, vamos mostrar a Igbalé e vamos mostrar também a família Agbolá, que pertence à família Opé, são todos irmãos. Babá? Estamos na comunidade, dentro da comunidade Opé. É uma comunidade grande, são todos família, e neste momento estamos na casa, podem ver ali, Agbolá, ok? Agbolá. Agbolá é família Opé, são irmãos do babá Oye Nei Adjao Opé, e têm o Egungun também, Agbolá, dentro da comunidade Opé. Daqui vamos seguir para o Igbalé, o templo principal de Egungun da cidade de Oió. Vamos seguir e ver agora aonde todos os Egunguns têm que vir. Quando existe algo na cidade, todos os líderes
têm que vir ao Igbalé da cidade, que é Opé. Nós estamos neste momento no Igbalé Egungun, como podem ver, Opé Alafin Oyo, é aqui onde está o poder de Egungun da cidade. Só existe um que pertence ao Alafin, que pertence à cidade. É aqui que está o poder. Estamos dentro da comunidade de Opé, é ele que é o responsável pelo templo, pela Igbalé. Deste lado é toda a comunidade de Opé. Para ali para cima é Alapiné. Então, como podem ver, eles estão extremamente juntos. Vamos ver, Babá. Tudo isto aqui é a comunidade Opé. E isto aqui é a comunidade Alapiné, para cima. Como podem ver aqui, estão aqui os nomes dos 7 principais Egunguns, em que Genju é o primeiro, está sob a custódia do Alapiné. Depois o Jangba, que é o, como é que eu vou dizer, é o mensageiro de todos os Egungus, porque é ele que recebe do Alafin aquilo que o Alafin tem para dar a Egungun. Temos o Peque, temos o Oba Dimeji, juntamente com o Oba Dimeji temos o Agbolá, porque são irmãos, ok? Temos o Andu Lein, temos Adadogo, o Olake e Baba Onilu não. So, eu fiz aqui um erro. O Jangba é o primeiro Egungun que surgiu na cidade de Oyo, é o mais antigo. O mensageiro é Aidadogo, é ele que é o mensageiro. Este foi o primeiro Egungun que deu início ao culto de Egungun dentro da família Opé. Baba, Yes. thank you very much. Yes. Thank you very much.